Fala galera, tudo bem com vocês? Gente, sejam bem-vindos aí a mais uma videoaula de Química. E hoje nós estamos acabando aí, né? Veremos mais uma função inorgânica, certo? Hoje vamos falar aqui na aula sobre óxidos. Então, vamos continuar na nossa divisão de estudo de cada função inorgânica. E hoje a gente vai falar sobre o que é um óxido, classificações de óxido e nomenclatura de óxido. Então, bora lá! Primeiro, definição. O que é um óxido? Óxido é todo composto binário, ou seja, formado apenas por dois elementos, duas letras maiúsculas, onde o oxigênio é o elemento mais eletronegativo. Então vamos entender isso. O composto tem que ter dois elementos, ok? E um deles tem que ser o oxigênio e ele tem que ser o mais eletronegativo. O oxigênio só perde de eletronegatividade para o flúor. Então o único elemento que o oxigênio não forma óxido é com flúor. Com o resto dos elementos da tabela, ele pode formar com todo mundo, tá bom? Então aqui alguns exemplos, CO, CO2, H2O, NO2, N2O. Vejam que todos aqui são binários, tem dois elementos, duas letras maiúsculas, e uma delas é o oxigênio, ok? Se você vê isso aqui, por exemplo, CaCO3, isso aqui é um óxido? Não! Por que não? Porque este composto aqui, apesar de ter oxigênio, ele não é binário, ele é ternário, ele tem três elementos, três letras maiúsculas. Então isso não é óxido, o óxido tem que ser binário, ok? Isso seria um sal, carbonato de cálcio, ok? Entendendo o que é um óxido, vamos para as classificações. Aí eu vou falar aqui para vocês basicamente três tipos, na verdade, de classificação. O primeiro é quanto ao tipo de elemento que o oxigênio está ligado, ok? Se o oxigênio estiver ligado a um metal, a gente chama esse óxido de um óxido iônico. Se estiver ligado a um ametal ou ao hidrogênio, a gente chama esse óxido de óxido molecular. Olha que suave. Oxigênio ligado a metal, óxido iônico, porque a ligação entre eles será iônica. Oxigênio mais ametal ou hidrogênio, óxido molecular, porque a ligação entre eles será covalente. Já era, filho. Segundo tipo de classificação, olha que tranquilo. Quanto à propriedade ácido-base, essa é um pouco mais trabalhosa. Então nós dividimos os óxidos em quatro tipos aqui. Óxidos ácidos, básicos, neutros e anfóteros. O que é um óxido ácido? Óxido ácido é todo óxido que quando reage com água forma ácido. E que quando reage com base forma sal e água. Olha só, se o cara está reagindo com base e formando sal e água, ele está fazendo o papel de um ácido. Certo? Conforme a reação de neutralização que a gente já viu, ácido mais base dá sal e água. Então, se ele está reagindo com base e formando sal e água, ele está fazendo o papel de um ácido. Ok? Então, esse é um óxido ácido. É um óxido que atua dessas formas aqui. Exemplo, CO2. O CO2, a gente já conversou sobre isso, né? Em chuva ácida. O CO2, quando ele reage com a água, ele forma o ácido carbônico. Então, olha só, um óxido que reage com água e forma ácido, é um óxido ácido. Em geral, isso não é todos, mas em geral, os óxidos ácidos são óxidos moleculares, tá bom, gente? Formados com ametais. Óxidos básicos, analogamente, um óxido básico é um óxido que reage com água, formando base, tudo bem? Então tá aqui o exemplo para vocês, ó. O Na2O, o óxido de sódio, reage com H2O e forma aqui, ó, o hidróxido de sódio. Termina com OH aqui, que é uma base. Então, o óxido que reage com água forma a base, é um óxido básico este camarada aqui, ok? Ou que quando reage com ácido, forma sal e água, fazendo assim um papel de base em uma reação de neutralização. Em geral, óxidos básicos são óxidos iônicos, tá bom, gente? Tem algumas exceções, como a gente vai conversar aqui embaixo, mas iônico em geral é básico e molecular em geral é ácido, ok? Terceiro, são os óxidos neutros. O que são óxidos neutros? São os que não reagem nem com água, nem com ácido e nem com base. Quer dizer que eles não reagem com ninguém? Não. Quer dizer que eles não reagem com água, com ácido e com base. Tem outros compostos que ele pode reagir. Temos três óxidos neutros principais que vocês têm que lembrar, que são o CO, o monóxido de carbono, o NO e o N2O. Então, eu trouxe esses três exemplos de óxidos neutros que vocês têm que lembrar. Veja que os três aqui, ó, são moleculares, mas não são ácidos, ok? Eles são neutros, tem que lembrar que esses três são neutros. E os últimos são os óxidos anfóteros. O que significa ser anfótero? Anfo quer dizer ambos.
Então são óxidos que conseguem atuar de ambas as formas. Ora como óxido ácido, ora como óxido básico. Isso depende da reação, de com quem que ele vai fazer a reação. Então são óxidos que atuam ora como ácido, ora como básico. Certo? Então em reações com base, eles formam sal e água, fazendo um papel de ácido. Em reações com ácido, eles também formam sal e água, fazendo um papel de base. Então eles conseguem atuar em ambas as formas, ok? Exemplos aqui que eu trouxe para vocês foram o ZNO, o Al2O3 e o MN2O. E o MnO2, perdão, certo? Que são óxidos anfóteros que vocês têm que lembrar. Tudo bem, gente? Vimos a classificação da propriedade de ácido base. Vamos agora ver a última classificação, que é quanto ao tipo de óxido, que eu vou só dar uma pincelada. E aí já vamos para a nomenclatura de óxidos. Fechou? Bora lá! Pessoal, saca só aqui então a nomenclatura de óxidos, como é que a gente vai fazer. Então, primeira coisa que você tem que fazer para nomear óxido é ver se o seu óxido é iônico ou molecular. Então, a classificação que a gente acabou de ver é muito importante. Lembrando, óxido iônico é aquele que tem oxigênio ligado com metal, né? Realizando, portanto, uma ligação iônica, já que o oxigênio é um metal. E óxido molecular, quando o oxigênio está ligado com ametal ou com hidrogênio, realizando, portanto, uma ligação covalente. Tudo bem? Como a gente acabou de discutir. Então, se o seu óxido for iônico ligado com metal, como é que você vai dar o nome? Vai colocar ali a palavra óxido, que indica o oxigênio, que é um óxido, D, e o nome do cátion. Lembrando que o nome do cátion é igual ao nome do metal que está ligado a ele, ok? Então, sódio, magnésio, potássio. Analogamente como a gente fazia em bases e, consequentemente, em sais depois. Portanto, seguindo as mesmas condições aí. Lembrando que, se o metal tiver carga variável, poder formar mais de uma base, ele também pode formar mais de um sal, ele também pode formar mais de um óxido. Então você tem que no final do nome adicionar ou a carga do elemento, do átomo, em números romanos, ou o sufixo ico para o de maior carga e oso para o de menor daquele elemento. Beleza? Então, exatamente como a gente fazia no final da nomenclatura de base. Agora, se aquele elemento só tiver uma carga fixa, aí acaba aqui em nome do metal e já era. Senão não tem que fazer essa adição no final. Se você não lembra muito bem sobre isso, quando que a gente fazia essas adições no final do nome, quando que o metal tinha carga variável, dá uma olhadinha lá na parte de nomenclatura de bases, da videoaula de base, de nomenclatura de base, que eu explico lá certinho para você como que deve ser feita essa adição, em quais casos ela deve ser feita e em quais casos ela não deve ser feita, beleza? Em 2 minutinhos você vai entender tudo isso. E se o seu óxido for molecular, como é que eu dou o nome do óxido molecular? Antes da palavra óxido, eu vou colocar um prefixo que indica a quantidade de oxigênios naquele óxido. Então, se tiver um oxigênio, monoóxido. Se tiver 2, dióxido. Se tiver 3, trióxido. 4, tetróxido. 5, pentóxido. Ok? Então, eu vou adicionar um prefixo antes do óxido que indica a quantidade de oxigênios que tem. Depois, eu vou colocar D. E aí, eu vou terminar com o nome do elemento que está ligado com o oxigênio. Também adicionando um prefixo para indicar a quantidade que eu tenho daquele elemento, beleza? Quantos átomos que eu tenho naquela molécula, beleza? Então, por exemplo, se tiver um só, perceba que eu não coloquei mono aqui, porque se tiver um só daquele elemento, eu não vou colocar nada, beleza? Só vou colocar o nome do elemento. Se tiver 2, vou colocar di antes. Se tiver 3, vou colocar tri, 4, tetra, antes do nome do elemento, indicando a quantidade dele. Tudo bem, gente? Então vamos aplicar isso aqui nesses exercícios aqui que eu separei para vocês. Coloquei o primeiro já aqui, olha só. Primeiro, tem que ver se o meu óxido é iônico ou molecular. Oxigênio ligado com carbono. O carbono é ametal, portanto é um óxido molecular. Então eu tenho que colocar um prefixo que indica a quantidade de oxigênios. Só tem um, então vai ficar monóxido. Monóxido. D e depois o elemento. O elemento é o carbono. Só tenho um dele também. Então, quando tem um do nome do elemento, não precisa adicionar prefixo. Portanto, terminou com carbono, monóxido de carbono, né? Um gás altamente tóxico aí, certo? Para o ser humano. Causa insuficiência respiratória. Beleza? E próximo camarada aqui. Na2O. Primeira coisa que eu tenho que ver se é um óxido iônico ou molecular. Esse óxido está ligado com metal, o oxigênio. Portanto, é iônico. Então, o nome vai ser de óxidos iônicos. Óxido D e o nome do cátion, nome do metal, que é o sódio, beleza? O sódio não tem carga variável, portanto, óxido de sódio simplesmente.
Beleza? Próximo camarada aí, ó, MgO. MgO. Primeira coisa, óxido iônico ou molecular? Tá ligado com o Mg que é metal, então é iônico. Então, o nome de óxido iônico vai ser óxido de... E o Mg que é o magnésio. Magnésio. Ok? Magnésio está na família 2A, também não tem carga variável, então acabou o nome dele ali mesmo. Próximo, SO3. SO3 já é um óxido, oxigênio ligado ao S, o enxofre, que é um ametal. Então esse óxido é molecular, beleza? Então vou ter que colocar o prefixo antes das coisas, certo? Essa é a diferença. Vou ter que colocar o prefixo que indica a quantidade do oxigênio e do elemento. Então tem 3 oxigênios, então vai ficar trióxido. Então esse aqui é o trióxido. Trióxido. D, sempre tem aqui, ó, preposição D, certo? Enxofre. Só tem um enxofre. Então não preciso colocar, só tá com enxofre. Beleza? Quando tem um átomo apenas daquele elemento, eu não preciso colocar prefixo. Só a partir de 2. Al2O3, como é que vai ficar o nome? Primeiro, esse óxido, o oxigênio está ligado ao alumínio. Alumínio é metal, então o nome segundo óxido iônico vai ficar óxido. Olha só o nome de óxido iônico. O óxido e o nome do metal, Al, que é o alumínio. Alumínio também não tem carga variável, ok? Alumínio não tem carga variável, portanto o nome acaba ali mesmo. N2O4, último exemplo aí, ó. Então saca só, oxigênio ligado a nitrogênio que é ametal. Então tem que adicionar os prefixos antes. Então 4 oxigênios, vai ficar tetróxido, beleza? 4 tetra, então tetróxido, D. E agora olha só, eu tenho 2 nitrogênios, então se eu tenho 2 eu tenho que adicionar o prefixo di, ok? Como eu coloquei aqui na nomenclatura dos óxidos moleculares para vocês, só para um que não acrescenta. Então de nitrogênio, coloco o prefixo antes do nome do elemento, nitrogênio. Beleza, gente? Então tá aqui a nomenclatura de óxidos aí, como que ela funciona para vocês, beleza? Muita gente confunde isso. Muita gente que eu já vi errando exercício de nomenclatura de óxidos é porque nomeia um óxido molecular com as regras do iônico, ou vice-versa. Já vi gente em prova nomeando isso aqui como trióxido de dialumínio, tá? E o mais correto é você colocar oxigênio de alumínio, óxido, né? Perdão, de alumínio, beleza? Porque é um óxido iônico, então vou nomear segundo óxido iônico, não óxido molecular. Então fica atento com isso, se é um óxido iônico ou molecular. Depois que você viu isso, aplica a regra que você nomeia aqui facilmente. Qualquer dúvida podem deixar aí nos comentários. Gente, sobre óxido é isso que eu queria comentar com vocês. A gente já falou definição, classificação e nomenclatura. Algumas questões que envolvem óxidos em vestibulares, provas, né? Principal assunto é química ambiental, beleza? Então, emissão de gases, né? Qual efeito, qual fenômeno que ele acaba ocasionando, né? Por exemplo, emissão de CO2, intensificação do efeito estufa, né? Emissão de CO2 em grandes quantidades, mas de óxidos de nitrogênio e enxofre que geram uma chuva ácida, tá? Então, quando tem óxidos que são emitidos por combustíveis fósseis, como de nitrogênio, de enxofre, né? O SO2, o NO2, o próprio CO2 que são emitidos na queima de combustíveis fósseis, eles são óxidos, se lembram? Ácidos. Quando eles reagem com água, eles formam ácidos. Então, quando eles são liberados no ambiente, eles podem reagir com a água no estado de vapor que está presente na atmosfera e se tornar ácido. E quando isso condensar lá em cima e vir a se tornar a chuva, vai gerar o que a gente conhece como a chuva ácida, certo? Que tem impactos ambientais aí, como corrosão de patrimônios culturais, acidez aí, diminuição do pH de solo, de rios e lagos, né? Que pode causar a morte de espécies aquáticas, beleza? Então é um assunto que sempre está presente aí envolvendo óxidos, esses assuntos de química ambiental. Bom, dito sobre óxidos aqui, finalizamos óxido, a quarta função orgânica que a gente viu. E agora eu vou rapidamente falar sobre uma quinta função inorgânica, que são os hidretos, beleza? Então, o que são hidretos primeiro? Hidretos normalmente não estão presentes em todos os livros, tá? Mas eles estão presentes em alguns livros do ensino médio. Então, vou dar uma rápida pincelada aqui. Hidretos, né? Definição. São compostos em que o hidrogênio
mais eletronegativo. Então, em geral, hidretos vão estar ligados com metais. Em geral, é o hidrogênio ligado com metal. Porque metais que são pouquíssimo eletronegativos. Lembra? Eletronegatividade na tabela periódica cresce para cima e para a direita. Então, metal que está nessa região aqui, para baixo e para a esquerda, são pouquíssimo eletronegativos. Então, são elementos em que nessa disputa entre, em geral, o metal, que também tem hidretos sem estar ligado com metais, ok? O metal e o hidrogênio é o elemento mais eletronegativo. Portanto, ele acaba correspondendo, representando o ânion H-. Olha que interessante aí. Em geral, a gente vê H+, lembra ácidos? H+. Aquele corresponde ao ânion H-, ele é mais eletronegativo. Então, alguns exemplos para vocês. Ó, NaH, olha só, em geral é ligado com metais. CaH2, em geral é ligado com metais. BH3, aqui ó, o B, o boro, já é um semimetal, certo? Ele já não é mais um metal, ele é um semimetal, mas ainda pode formar hidretos, tá bom? Como esse caso aqui, que é um composto inorgânico, se encaixa na função hidretos. Percebe que esse camarada aqui, ou esse, não se encaixava em nenhuma função que a gente tinha visto até agora. E ele é um composto inorgânico, portanto, tem que ter uma função que responde a essa classe. Eles estão nas classes dos hidretos. Os hidretos, em geral, eles são classificados como hidretos iônicos também, quando estão ligados a metais, da família 1 ou 2A. Hidretos moleculares, quando estão ligados a metais, o que pode acontecer, ou hidretos de metais de transição também naquela região, beleza? Naquela região do meio da tabela, as famílias B, ok? Então eles têm essas três classificações e o nome também você vai dar hidreto de e o nome do metal, caso seja um metal, tá? Que em geral são. Então esse aqui seria o hidreto de sódio, hidreto de cálcio, esse aqui é o hidreto de boro, né? Também conhecido como borano, beleza? Então temos aqui alguns exemplos de hidretos. Hidretos também, só comentar com vocês, reagem muito facilmente com água. Então só de você pegar um frasco contendo hidreto e abrir, ele já vai começar a reagir fortemente com uma cinética química muito alta de reação com o ambiente, formando base, tá? Então vai formar o NaOH, o CaOH2, tudo bem? Então acaba reagindo de uma maneira muito forte. Eles são compostos bem instáveis, beleza? Bom, gente, eu acho que é isso. Queria só pincelar um pouco sobre hidretos com vocês também, né? A gente falar um pouquinho sobre cada função inorgânica. E aqui a gente encerra a nossa saga pelas funções inorgânicas. Discutimos todas as funções inorgânicas, definições, classificações e nomenclatura. Espero que vocês tenham gostado e agora a gente vai seguir aí, começando a falar sobre, na próxima videoaula, reações inorgânicas, né? Reações que estão presentes em todas essas funções que a gente viu, ok? Gente, brigadão aí. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários. Um beijão e até a próxima.